abra a sua Bíblia, por gentileza, lá no livro de Colossenses, nossa série de mensagens expositivas no livro de Colossenses. Vamos capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo. E hoje o texto separado está lá em Colossenses capítulo 1, versos de 12 a 14, onde o texto bíblico diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Por que que Ele nos tornou digno? Por que que nós damos graças pelo fato de Ele ter nos tornado dignos de participar da herança dos santos no reino da luz? Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas. Eu prefiro mais a tradução que talvez você tenha aí em suas mãos, que diz império das trevas. Império das trevas. E o texto continua dizendo: e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Eu não sei quanto a você, mas eu gosto demais de filmes de ação. Eu gosto demais de filme de guerra, filme de tiro, filme que tem, Operação Resgate, sabe aquela coisa, Um pai vai resgatar o filho, como tem um filme assim. Os amigos vão resgatar os seus amigos. E eu estou vivendo um momento em que eu tenho assistido muitas séries que falam sobre o Império Romano, e a gente descobrir a história de alguns dos imperadores que estão sendo retratadas, e isso é muito legal a gente perceber então como a dinâmica, do mundo foi acontecendo e como o mundo foi agindo no decorrer da sua história. E quando eu olho para esse texto, eu percebo claramente que nós precisamos fazer uma distinção entre o que é império e o que é então reino. Por isso que eu gosto da tradução que fala mais império do que a tradução minha que fala a ideia de domínio. Quando nós pensamos em algo que seja distintivo, o que é que faz a distinção entre um império e um reino? A maneira mais óbvia é territorial. O império, ele vai além das suas marcas territoriais. Ele transpassa, Ele transpassa a sua terra. Ele invade outras nações, ele invade outros territórios. E quando o imperador ele tem então esse desejo de conquista, e o imperador ele trabalha com conquista, Ele está sempre lutando, sempre em guerra, sempre avançando, sempre querendo um território novo. E quando ele faz isso, ele conquista um território novo, a tendência é desmontar toda a estrutura daquele território, daquela nação que ele conquistou. Ele começa pela cultura. Às vezes ele começa pelo idioma, e ele tenta então impor a sua cultura, o seu idioma, para que aquele território ele passe a ser domínio desse imperador. Então, o imperador ele está sempre em guerra. É interessante, porque quando a gente vê aí a história dos imperadores, às vezes até mesmo, o homem de confiança dele trabalhava para matá-lo e ocupar o seu lugar. O chefe militar dele, que ajudava ele nas conquistas, daqui a pouquinho subiu o desejo no coração dele, e ele queria ser o imperador. E ali então o imperador muitas vezes era morto, assassinado. Passar o cajado, a transferência de liderança, nunca foi no império algo comum, algo natural, algo gostoso. Ou alguém conquistava o poder e aí matava o imperador, ou ele morria de doença, e assim ficava aquela bagunça, Quantas vezes Roma teve que lutar, com uma bagunça que era o império, porque ficou sem a figura do seu imperador. Quando nós pensamos em reino, há um sentimento mais patriarcal, O pai passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto. Há uma segurança, uma estabilidade melhor dentro do reino. O território é menor, há um desejo paternal do rei para com os seus súditos. Ele trabalha em favor dos súditos. Ele, quando guerreia, é para defender os seus súditos, não simplesmente para expandir o seu território.
ele então tem como característica ser um líder servo, que trabalha em favor daqueles que estão debaixo do seu reinado. Já o imperador não, ele não se importa nem um pouco com os seus liderados, ele quer conquistar. E curiosamente o texto bíblico fala a respeito disso. O texto bíblico fala a respeito de um império e de um reino. E lá no versículo 13 então, o texto bíblico diz que ele, Jesus Cristo, nos resgatou do império das trevas. Vamos observar o que é este império das trevas. Abra sua Bíblia no livro de Efésios. Eu quero ler com você o livro de Efésios. No capítulo 2, versículos de 1 a 3, o texto bíblico nos dá uma ideia do que é império. E eu quero ler com vocês esse texto bíblico lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 3. O texto bíblico diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que viviam em desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, como outros éramos por natureza merecedores da ira. Efésios vai apresentar então como é este império. Este império então está relacionado às trevas, este império então está relacionado à inclinação do nosso coração, este império então está inclinado ao desejo que temos de fazer o que vier à nossa telha, aquilo que está no nosso coração. E o imperador deste império, o texto bíblico chama de príncipe ou poder, né? Olha lá o versículo 2, príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem em desobediência. Satanás é o imperador, é ele que quer avançar, é ele que quer destruir vidas, é ele que quer alargar os seus territórios, é ele que quer segurar pessoas no inferno, é ele que quer prender e escravizar pessoas dentro do seu império. O texto bíblico então nos fala a respeito do império das trevas. O texto bíblico fala então que Jesus Cristo, junto com Deus, montou uma operação resgate para que nós pudéssemos sair da condição, de escravos e nos tornássemos príncipes. Por isso o versículo 12 de Colossenses 1, que nós acabamos de ler, fala a respeito que damos graças a Deus, porque Ele agora nos dá, ou temos nele, a herança. Olha que interessante, todos nós nascemos no império das trevas e somos chamados de escravos, mas vem Jesus Cristo, Ele encontra a nossa vida, Ele toca em nosso coração, Ele nos atrai pelo seu amor, Ele nos resgata deste império das trevas e nos promove de escravos para príncipes. E é interessante porque o texto bíblico vai dizer em João capítulo 8, versículo 12, que Jesus é a luz do mundo, o contraste entre trevas e luz. Se o império das trevas tem como imperador Satanás, o reino da luz tem como rei Jesus. E aí o texto bíblico então nos mostra que esse príncipe das potestades, esse príncipe dos ares, este imperador chamado Satanás, quer continuar nos mantendo escravizados. E por isso precisou haver uma operação resgate. E aí das trevas nós somos levados para a luz, porque Jesus Cristo diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. João, na sua primeira carta, no capítulo 1, versículo 5, vai dizer: Deus é luz e nele não há treva alguma. Quando a palavra de Deus, e quando nós olhamos culturas religiosas esparramadas pelo mundo, sempre vai haver esta tensão entre trevas e luz. E é então de senso comum que trevas esteja relacionado a algo ruim, que trevas esteja relacionado a algo do qual nós não sentiríamos prazer em viver,
e que luz traz consigo algo bom. Então, quando nós olhamos para o texto de Colossenses, no capítulo 1, vamos voltar lá para o texto, ele diz assim: dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança. Nós saímos da condição de escravos, fomos promovidos a príncipes, e aí então Ele nos resgata, e quando Ele nos resgata, quando Jesus nos tira do império das trevas e nos leva para o reino da luz, a primeira coisa que nós desfrutamos é de liberdade plena. O texto bíblico diz então no versículo 13, pois Ele nos resgatou. A palavra resgatou está intimamente ligada com o versículo 14, em quem temos a redenção. A ideia de resgate, a ideia de redenção, é a ideia de pagamento por um escravo. Houve um pagamento, foi resgatado. Aquele que estava escravizado, ele tinha um senhor. E para que este senhor pudesse liberar este servo ou este escravo, ele precisava receber um pagamento. Mas é curioso, porque quando Jesus morreu na cruz do Calvário, não foi Satanás que recebeu o pagamento pela morte, mas o pagamento foi feito pelo próprio Deus a si mesmo. Porque Satanás não tem direito a nada, e Deus jamais iria dar alguma coisa a ele, porque ele não tem direito a nada. O pagamento foi feito por Deus na pessoa de Cristo Jesus a si mesmo. E ali então Jesus Cristo, o único que poderia nos resgatar, o único que nos poderia produzir esta libertação. No livro de Hebreus, no capítulo 2, versículo 9, diz que Ele morreu por todos, para que todos pudessem então viver essa experiência de redenção, de liberdade, de resgate. Mas é curioso porque o apóstolo Paulo, ele jamais escreve desassociado da sua experiência pessoal e jamais escreve desassociado da sua cultura judaica. Então, quando o apóstolo Paulo escreve a respeito de resgate, quando o apóstolo Paulo fala ali no versículo 13, pois ele nos resgatou, o que tinha em sua mente era o povo de Israel sendo resgatado do Egito. Quando nós lemos essa experiência do resgate de Israel do Egito, lá em Êxodo capítulo 6, a partir do versículo 6 até o versículo 8, nós vamos ver muitas semelhanças desse sentimento de resgate. Vocês se recordam, o povo de Israel estava sendo oprimido pelo império das trevas, o povo de Israel estava sendo subjugado pelo império das trevas, o povo de Israel não aguentava mais trabalhar como escravo, apanhar, ser então oprimido, sufocado. O imperador continuava multiplicando, vamos fazer com que eles produzam mais tijolos. Eles estão pensando muito em Deus, eles estão pensando muito no seu povo. Não, vamos fazer com que eles trabalhem mais. E ali o povo de Israel, já então sufocado pelo Egito, Deus levanta um libertador e ali resgata o povo de Israel daquela situação opressora em que ele vivia. Havia esse sentimento na mente de Paulo. Os judeus que estavam ouvindo Paulo naquela circunstância foram remetidos imediatamente para esse sentimento. Eles entendiam o que era ser resgatado, porque os seus patriarcas haviam sido resgatados. Eles sabiam e entendiam o que era ser oprimido por um império. Eles sabiam o que era ser escravizados por um imperador. E agora, eles então tinham esse sentimento: eu não quero mais essa vida de sufoco, eu não quero mais essa vida de ser sufocado por um imperador. Mas também havia a sua própria experiência, a própria experiência de Paulo. Como é gostoso a gente ver lá no livro de Atos, no capítulo 26, quando o apóstolo Paulo está fazendo a sua defesa diante do rei Agripa. Ele estava sendo julgado por então defender a cruz de Cristo e falar sobre Jesus. Ele vai então fazer a sua defesa. Ele não contratou nenhum advogado, ele não contratou nenhum promotor público, ele mesmo quis fazer a sua própria defesa. E na sua defesa, ele conta a sua experiência de conversão. Quando ele estava, e o texto bíblico diz assim: quando eu estava vindo para Damasco, eu me encontrei com Jesus. E Jesus disse o seguinte, olha o que Jesus disse a Paulo, e Paulo contando então essa experiência, lá em Atos capítulo 26, e eu quero ler com vocês o versículo 18, Atos 26, versículo 18, Jesus vai dizer
assim a Paulo. E Paulo, na sua defesa, usará as mesmas expressões. Ele diz assim, que Jesus abordou Paulo para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus. Aqui fica claro que Paulo associa o império das trevas com Satanás. Aqui fica claro que Paulo associa Satanás como o imperador deste império das trevas. E eu quero repetir, para abrir-lhes os olhos e convertê-los das trevas para a luz, e do poder de Satanás para Deus, a fim de receberam, o poder dos pecados e herança, de novo, entre os que são santificados pela fé em mim. Veja o versículo 23, que o Cristo haveria de sofrer, e sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, proclamaria luz para o seu próprio povo e para os gentios. Paulo, então, deixando bem claro na sua defesa diante do rei Agripa, que há um império das trevas, e este imperador é Satanás. Há um reino da luz, e este rei é Jesus. E Paulo então vai dizer que o único que pode nos tirar, o único que pode nos resgatar do império das trevas é Jesus. E o texto bíblico então vai dizer em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que havia uma cédula, uma escrita de dívida. E como eu já disse, Jesus quitou essa dívida de escrita. E agora passou, a possessão das nossas vidas para Deus, e Deus agora é Senhor e dono das nossas vidas, por criação e por redenção. Ele já deveria ser Senhor das nossas vidas pelo simples fato de Ele ter nos criado um dia, mas agora é ampliada essa possessão. Ele agora não é mais Senhor nosso por criação, mas agora também Ele é Senhor nosso por redenção. Escritura lavrada, papel passado, dito agora nós somos de Deus. Jesus Cristo então, Ele conquista esta redenção para nós, e agora Ele vai exercer cuidado sobre as nossas vidas. Então, o primeiro sentimento que eu tenho nessa guerra do trono, e tenha certeza aqui que quando eu estou falando de trono, eu estou falando do seu coração. Quem tem orientado, guiado, liderado, dominado o seu coração, é o império das trevas ou é o reino da luz? Quando você se apropria do reino da luz, ou quando o reino da luz faz todo sentido sobre a sua vida, e você é liberto, depois da liberdade, você vai desfrutar desse Jesus. Cuidado. Olha que interessante, o texto bíblico fala que o resgate foi feito por um transporte. Jesus vai lá e nos tira. Ele encara o imperador, ele peita o imperador, ele diz: esses daqui não vão continuar debaixo da sua jurisdição. Não é interessante, né? Eu gosto muito de, por exemplo, Criminal Minds. Eu gosto demais, principalmente do final, o desfecho. Tem sempre uma frase que me ensina bastante coisa. E às vezes quando chega o FBI numa cidade, ele tem que pedir autorização para o delegado daquela jurisdição para poder agir. Nós estávamos numa jurisdição dominada pelo império das trevas. Jesus peita essa jurisdição e diz assim: aqui não importa que você seja o delegado, eu sou dono também dessa jurisdição, e eu vou tirar essa turma dessa jurisdição e colocar debaixo do meu cuidado. Jesus então nos tira da esfera do império das trevas. Jesus nos tira da jurisdição das trevas e nos leva agora para a jurisdição da luz. Ele nos transportou. Ele nos tirou de uma condição, nos levou para outra. Ele nos tirou de um estado, nos levou para outro. Ele nos tirou de uma terra e nos levou para outra. E é interessante que quando Jesus faz isso, há uma mudança de Senhor e há uma mudança também de adoração. Há uma mudança de Senhor e há uma mudança de devoção.
Por isso que é gostoso nós vermos o texto bíblico falando que nós saímos da condição de escravo para a condição de príncipe. Agora eu não tenho mais o imperador das trevas como Senhor da minha vida, eu tenho o Rei da luz. Agora a minha devoção não é mais ao imperador das trevas, a minha devoção agora é o Rei da luz. E por isso, João vai dizer no capítulo 1, no versículo 11, e vai então nos trazer esse sentimento de que todos quanto aqueles que o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Não se engane, querida igreja. Não são todos que são filhos de Deus. Quando estamos debaixo da esfera do imperador das trevas, somos criaturas de Deus e escravos de Satanás. Precisamos ser transportados para o reino da luz, para nos tornarmos príncipes e filhos de Deus. É o que o texto bíblico diz lá em Romanos capítulo 8, dos versículos 14 a 17, quando o apóstolo Paulo vai nos falar a respeito da adoção que temos em Jesus. E por isso nós nos tornamos príncipes, porque agora em Jesus Deus nos adota, e agora então em Jesus nós somos transformados filhos de Deus, e agora então por causa de Jesus nós somos transformados em príncipes. Esse cuidado amoroso de Jesus, de nos tirar de uma esfera opressora, uma esfera sufocante, uma esfera onde as minhas vontades dominam o meu ser, e ao mesmo tempo produzem toda a culpa que eu carrego, e ao mesmo tempo produzem toda a tristeza que eu retroalimento, e ao mesmo tempo produz toda a insatisfação que a vida me proporciona. Nos resgata desse lugar de escuridão, desse lugar então de terror, de temor, desse lugar de pavor e de medo, e nos leva para a luz, onde há luz, há discernimento, onde há luz, há poder de decisão, onde há luz, há relacionamento saudável. As coisas erradas são sempre feitas no escuro. Até nós, crentes em Cristo Jesus, quando estamos sozinhos no escuro, fazemos coisa errada. Cuidado com o escuro na sua vida. Cuidado com o isolamento na sua vida. Deus não te chamou para o isolamento e para a escuridão. Esse cuidado de nos transportar traz consigo esse sentimento de rei, de líder servo, que trabalha com você e por você. Não para satisfazer as suas necessidades, não para atender aos seus caprichos, mas para satisfazer as suas necessidades. Porque uma das grandes características do líder servo é que ele diz não ao capricho e sim à necessidade. Quer ver um grande exemplo a respeito disso? João capítulo 13, é o texto da minha vida, desculpa ser repetitivo em João capítulo 13, mas Jesus está lavando os pés dos discípulos, e ali então Pedro, sempre ele vai dizer assim, não, eu não quero ser lavado pelo Senhor, na verdade eu é quem deveria lavar o Senhor. E Jesus diz assim, mas Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro então, eufórico, querendo viver essa experiência, diz assim, então Jesus, se é assim, lava-me inteiro. Mas aí Jesus diz para ele, Pedro, você não entendeu nada, para quem já foi lavado não precisa tomar outro banho, apenas precisa viver em santidade, então eu preciso lavar os teus pés. Quando Jesus diz não para Pedro, Jesus está dizendo não a um capricho dele, mas atendendo uma necessidade dele, que era a santificação. A ideia de lavar os pés naquele contexto com os discípulos era de santificação. A ideia de banho todo era a ideia de batismo. E Jesus diz, ei, o batismo você não precisa de novo, mas santificação, pés limpos, jornada íntegra, você precisa. E ele diz, não para o capricho de Pedro e sim para a necessidade dele. Quando Jesus cuida de você, Ele está sempre atento à sua necessidade, Ele está sempre atento ao que de fato você precisa, Ele está sempre atento ao de fato o que é essencial para a sua vida. E talvez Ele vai dizer não para alguns dos seus caprichos, porque você não precisa talvez. Mas quando eu olho para esse transportar, esse resgate pelo transportar, esse resgate pelo tirar de um lugar e levar para outro,
O que eu mais gosto é de ficar com essa sensação. No Egito escravo fui, com Jesus príncipe sou. Até 16 anos, escravo fui do império das trevas. Com 16 anos de idade, numa igreja como essa, numa conversa de pé ouvido com o meu pastor, eu deixei a minha condição de escravo e passei a ser príncipe. Ah, só Jesus pode fazer isso. Só Jesus. A terceira bênção, o terceiro presente que nós recebemos, está lá no versículo 14. O meu coração estava então escravizado pelo inimigo das nossas almas, o diabo, como o apóstolo Paulo fala, império das trevas. Jesus então guerreou pelo meu trono, guerreou pelo meu coração, e ao guerrear pelo meu trono, ele venceu o imperador e me trouxe liberdade. Ele venceu o imperador e derrama seu cuidado sobre a minha vida. Ele venceu o imperador e ele produziu perdão. Olha o que o texto bíblico diz: em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Quando nós olhamos para essa expressão, o perdão dos pecados, nós precisamos entender que quando Jesus nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino da luz, Ele nos proporcionou vitória sobre o poder do pecado. Ele nos proporcionou vitória sobre o domínio do pecado. Lá em Romanos capítulo 6, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que nós éramos escravos do pecado. Este é o poder, este é o domínio do pecado. O pecado não nos deixa escolha, o pecado não nos deixa decidir. Eu fico imaginando, eu me lembro com 16 anos de idade, acabava de conhecer a Jesus como meu Senhor e Salvador. Naquela época eu trabalhava de office boy, como talvez muitos começavam a sua carreira. E trabalhando como office boy naquela ocasião, chegava sexta-feira. Eu trabalhava então até às 6 horas da tarde. Toda aquela equipe de office boy, eu trabalhava numa empresa petroquímica, tinha um time grande de office boy. O que eles mais queriam era ir para o vestiário, tirar aquela roupa marrom que nós vestíamos, entregar a malinha 007. Eu era aquele que passava em todas as caixinhas de banco da empresa. Sabe aquela época em que tinha caixinha de banco, onde as correspondências ficavam lá, e ali eu ia pegar títulos, protestos, ia pegar informações, tudo que vinha do banco. E eu saía de manhã, saía 8 horas da manhã com uma malinha 07, ia vários bancos pelo centro da cidade, andando a pé que nem um doido, camelando quase o dia inteiro. Chegava no final de tarde, pegava todas aquelas correspondências e deixava no lugar. Todos os office boys então agora iam para trocar de roupa, tirar o uniforme. E qual era o grande desafio? Happy hour. E eu sempre me neguei a estar no happy hour. E eles falavam assim: você é escravo da religião? Eu falava: acho que não. Porque eu até posso ir com vocês, não vai fazer qualquer diferença para a minha felicidade. Eu posso não ir com vocês, e não vai fazer qualquer diferença para o meu final de semana. E se vocês não forem para o happy hour? O final de semana não é mais o mesmo, porque afinal de contas a gente já tem que começar a sexta-feira, já tomando todas, para poder aguentar o final de semana e depois ter que aguentar mais uma semana. Então vamos fazer o seguinte: eu vou 1 mês com vocês no happy hour, se vocês no próximo mês ficarem 1 mês sem ir. Alguém aceitou o acordo? Não. Porque eu era livre para ir no happy hour, porque Jesus me dá essa liberdade e me tira o domínio do pecado. Eu não sou mais escravo do pecado. Mas para aqueles jovens, aquele monte de office boy, ficar 1 mês sem ir para o happy hour era impossível, porque eles eram escravos do pecado.
Eram escravos do pecado. Quando Jesus Cristo nos resgatou, fez essa operação de resgate, começou então a dominar esse trono chamado coração, tão teimoso, tão enganoso, como a palavra de Deus nos diz. Ele então nos libertou do domínio do pecado. Aquilo que Romanos diz, aquilo que Paulo diz em Romanos capítulo 6, versículo 20. Éramos, pois, escravos do pecado. Estávamos livres da justiça. Mas também, quando nós olhamos para o texto bíblico, ser perdoado é receber vitória sobre o castigo que o pecado propõe. E o castigo que o pecado propõe está lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, texto bíblico que vocês poderiam recitar comigo de cor. Vamos lá, recitar juntos? 6:23? Pois, não, apaga. Está aqui? Não, essa igreja vai recitar de cor. 6:23. Pois o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é em quem? Então, para tudo existe uma solução, inclusive para a morte. Qual é o nome da solução para a morte? Pode falar em alto e bom som. Qual é o nome para a solução para a morte? Jesus Cristo. Ele é a solução para a morte espiritual, esta morte que nós já nascemos com ela. Todos nós nascemos mortos espiritualmente. Como eu costumo dizer, pela cidade de São Paulo, tem um monte de vivo morto e tem um monte de morto vivo. Lá no cemitério tem um monte de gente morta que está mais viva do que nunca. Fora do cemitério tem um monte de gente que está mais morta do que nunca. Porque o salário do pecado é a morte. Este é o domínio, esta é a recompensa, a consequência, o castigo do pecado. E quando Jesus Cristo nos resgatou das trevas, nos trouxe para a luz, Ele nos deu a vitória sobre o pecado. Ele nos deu a vitória sobre o castigo do pecado. Ele nos deu a vitória sobre o domínio do pecado, mas Ele também nos deu a vitória sobre o castigo que o pecado impõe sobre nós. O domínio é a escravidão, o castigo é a morte. Quando nós olhamos para esta realidade, o texto bíblico diz que todos nós nascemos como consequência do pecado. Davi diz, no Salmo 51, em pecado fui gerado. Quando Davi diz, em pecado fui gerado, Davi está dizendo, eu sou pecador. E nascemos mortos, separados de Deus, condenados ao inferno. Mas vem Jesus e nos tira dessa jurisdição e nos transporta para a luz. Eu não sei com que alegria você tem vivido a vida cristã. Eu não sei com que prazer você tem desfrutado dessa convicção que Jesus coloca em nosso coração. Eu quero na noite de hoje convidar você a viver intensamente esta alegria. Por isso que Jesus é supremo. Por isso que Jesus é inigualável. Quando Hebreus capítulo 2, versículo 9 diz que Ele morreu por todos. E somente Ele, o justo pelos injustos, o sem pecado pelo pecador, somente Ele poderia atender à exigência moral e à exigência legal de Deus. Somente Ele. Foi para que você pudesse viver intensamente o reino da luz. E se livrasse por completo de todo e qualquer tipo de escravidão que este mundo tende a oferecer a você. Não se sujeite ao império das trevas, você já não faz mais parte desse lugar, você já não tem mais parte com essa jurisdição. Mas talvez na noite de hoje, tenhamos ainda pessoas que pela primeira vez estão ouvindo isso. E eu quero que você medite na canção que o nosso coro vai cantar. E enquanto
o nosso coral estiver cantando esta canção, eu quero que você esteja em oração, porque houve uma doce troca. A cruz era para eu estar lá, a cruz era para eu sofrer então os cravos. Na cruz há uma doce troca. Jesus entra com o perdão e nós saímos com a redenção. Há uma troca. E eu quero que você pense um pouquinho nessa troca, neste momento. Ouça o nosso coral. É com grande alegria que nosso coral está retomando as suas atividades presenciais. E é com grande satisfação que eu convido o Coral Nova Jerusalém para abençoar o seu coração nesta hora.